7 de setembro de 2022, celebração dos 200 anos da independência do Brasil. E eu tenho o prazer de receber aqui Aires Furquim. E o Aires, eu costumo dizer que cada vez que eu converso com Aires, dá uma depressão danada, porque a gente vê a necessidade de ler. E o Aires traz muitas informações, por isso eu tive o desejo de bater esse papo com ele, que também é produtor rural, advogado. Aires, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. E é um grande prazer estar aqui hoje, até porque nós estamos comemorando o início da fase de liberdade que o país vive, embora sofrendo ataques vertiginosos contra essa liberdade hoje, mas há 200 anos atrás, quando nos tornamos independentes, começamos a trilhar esse caminho de liberdade. Há quem diga que o brasileiro ele é tranquilo do jeito que é, pacífico do jeito que é, porque nunca guerrilhou, ele não precisou batalhar pela sua independência. Você concorda com isso? Não, acho que não. O brasileiro é assim pela índole privilegiada que tem. Na verdade, ele fez um tipo de batalha diferente. Ou seja, ele foi minando aquela estrutura arcaica de então, ele foi fazendo com que o mundo brasileiro descobrisse a necessidade de dar um passo adiante, e esse passo adiante era, indiscutivelmente, ser uma nação com a vontade do seu próprio povo para poder viver. Isso, então, é uma guerra muito mais sábia, embora menos dolorosa, mas também muito difícil. Agora, mais sábia e sem sangue. E quando do grito da independência, aquilo que a gente conhece no hino, na história, aquele momento havia uma rebeldia do próprio Dom Pedro contra o Império Português? Eu acho que muito mais do que isso, você teve uma acumulação de vontades. Primeiro, o príncipe regente via-se efetivamente oprimido pelo reino dominante, que era Portugal, em que as suas vontades não eram de forma nenhuma levadas a sério. E outra é que ele percebia, embora muito jovem, que nós já estávamos caminhando para nos distanciar de Portugal. E ele fez uma leitura muito interessante. Então, que distanciemos, mas comigo, e não com na época, uma ideia que não era praticamente um estudo, uma morfologia de vida, que seria uma república. E ele, tendo esta visão, fez então a coisa acontecer um pouco mais rápida, já pensando agora nele. Você acha que a distância física também contribuiu para rompimento desses laços? Sim, não resta a menor sombra de dúvida. Se nós fôssemos reinos próximos, nós teríamos mais dificuldade. Agora, é preciso entender que Dom Pedro, quando toma essa atitude, ele já sabia que o irmão dele, Dom Manuel, iria causar grandes problemas na sua vida, não só de rei do Brasil ou de príncipe regente. Tanto é que ele, mais adiante, cede o trono para um filho, ainda infanto, para poder assumir o reino de Portugal. Mas entre a saída do Brasil e a posse como rei de Portugal, ele travou uma guerra interna dentro do Estado de Portugal com o irmão, que tentava usurpar-lhe o reinado, ou seja, o direito de seguir dando as cartas. Você, nessa linha do tempo aqui que você traçou, então quer dizer, Dom Pedro I, ele acabou fazendo ali, num primeiro momento, que a gente pode deduzir, assim, através da história que tem registrada, é que ele deu a liberdade e correu lá para controlar essa liberdade que ele tinha dado? Eu acho que até mais do que isso. É uma coisa muito pessoal. Ele tentou, na verdade, no primeiro momento, eu controlo o Brasil, e logo depois, com a morte do seu pai, ele imagina, eu volto à Europa, onde eu sou efetivamente o rei de Portugal, e terei, largando aqui o meu filho como príncipe, e futuramente príncipe regente, tanto é que eles emanciparam Dom Pedro II aos 11 anos de idade para ele se tornar o príncipe regente. E ele imaginava que ele teria
uma força política extremamente grande. Como nós conhecemos, a vida portuguesa é muito difícil porque é um país diminuto e ele pensava no Brasil como uma fonte de riquezas a sustentar Portugal. Então, o que é isso? Era uma visão personalíssima de poder, mas que, pela influência dos brasileiros outros, que pensavam no Brasil e não em Portugal, nós tivemos um caminho sedimentado para chegarmos à independência definitiva que, eu acredito, ocorreu logo depois da abolição da escravatura. E essa questão aí, essa história do coração de Dom Pedro, porque eu confesso para você que eu desconhecia esse coração guardado. Você acha que falta um pouco de falar dessas histórias, de contar isso, de trazer, repetir isso, e agora nesse ano dos 200 anos aí do bicentenário, ele está no Brasil? Fabélia, nós temos que fazer uma análise um pouco maior disso. Os restos mortais de Dom Pedro, que guarnecem no Museu do Ipiranga, em São Paulo, eles não são genuinamente brasileiros, porque Dom Pedro era efetivamente português. Uhum. Então foi uma concessão, vamos dizer assim, do governo português, do povo português, em favor do Brasil, tido como um país irmão, etc, etc. Mas guardaram para si o coração. Isso, se nós voltarmos ao longo do tempo, nós vamos descobrir um detalhe. Naquela época, a Igreja Católica exercia uma influência sobretamanha nas administrações e no centro de poder. E eles admitiam uma razão de guardar órgãos, não a igreja, mas os poderosos, para ser símbolo de que ali uma determinada família, um determinado povo pôde exercer o poder. E quando nós chegamos a esse momento mais interessante, que eu vejo hoje, esse passeio bimensal que esse coração fará ao Brasil, é algo de simbolismo meramente de gestão, de vontade de dois governos de manter os seus laços. Por quê? Porque não é importante para nós, em termos de resolução patrimonial, o coração de Dom Pedro. Até porque temos os restos mortais lá no Ipiranga. Agora, é de capital importância ter parte do corpo para o governo português, porque Dom Pedro, que lá, se não me engano, foi Dom Pedro IV, exerceu uma influência. Ele ganha uma guerra interna, ele reestabelece a paz, ou seja, ele é um rei que deixou um legado, embora tenha falecido com menos de 40 anos de idade. Resumo da ópera, ao meu ver, mero simbolismo, como é o simbolismo do 7 de setembro, dos 200 anos. Isso é muito importante. Para quê? Para que culturalmente a gente fique sempre agarrado às nossas origens. E por falar em agarrado às origens, na hora que a gente começou o bate-papo aí, você falou da independência que está aí, essa democracia. Como que você analisa esse momento em que nós temos os três poderes que são independentes e interlaçados e, de repente, ali a todo momento em conflito um com o outro? Bom, eu tenho, antes de chegar num ponto que é extremamente moderno, que é a atuação da Suprema Corte, entendendo ser ela o ponto de equilíbrio do Brasil, eu quero te dizer que, antes disso, algo me é muito mais preocupante, é a inércia do poder legislativo. Esse poder que tem a obrigação de gerar momentos de estabilidade, que tem a obrigação de gerar condicionantes por meio da legislação para que os limites sejam apostos, é um poder extremamente apático. Ele vive lá tentando buscar
situações de execuibilidade aqui na sua base, e nós temos, de um universo de mais de 500 deputados, não mais do que uns 60, 80, que são verdadeiros entendedores do poder legislativo. Isso é o que mais me preocupa. É um problema que assola o mundo. O segundo momento é quando o judiciário se veste de dono do equilíbrio e da razão, e aí ele passa a pôr o bedelho aonde não é o seu caminho. Mas isso só ocorre porque ele é provocado. Por exemplo, por mais que eu não seja simpático às atitudes do ministro Alexandre de Moraes, ele não tem poder para fazer aquilo sem alguém lhe pedir. E eu vou te dar um exemplo. Tem um senador que eu reputo da pior espécie, que é Randolph Rodrigues. Nos 2 últimos anos, ele, Randolph, impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal Eleitoral mais de 40 ações. Ou seja, são essas motivações, ou seja, não sei se motivações ou esses requerimentos de manifestação por meio de ações até que próprias, que fazem com que aí você abra a oportunidade para que o Supremo ou o STJ, mas o Supremo, às vezes, o Superior Tribunal Eleitoral, tome essas atitudes que eu reputo extremamente distantes do mundo democrático, embora legais. A gente vê aí, como essa parte que você falou aí, que a gente vê pequenos partidos sem nenhuma, vamos colocar uma representatividade diante desse cenário de 513 deputados. Às vezes o partido está ali com 5 deputados. E aí ele não tem poder nenhum de vencer um determinado requerimento, um projeto lá na Câmara. Aí ele vai e recorre, que é justamente isso aí que você falou. Aí ele vai e provoca o STF. E aí lá vem uma legislação, aí vem o STF, que seria só para ser o judiciário, ele vem como executivo, ele vem como legislativo. Esse é um momento que nós estamos passando, e você deve se lembrar, há muito pouco tempo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vivia reclamando da Suprema Corte americana. Mas tudo isso acontece, aos meus olhos, pela inércia do Poder Legislativo. Por quê? Ele não produz a norma que faz a equidade entre as pessoas e, ao mesmo tempo, os seus membros, representantes, normalmente das minorias, vai ao judiciário questionar. Um exemplo claro que a gente tem nisso, nos últimos tempos, é a questão da assexualidade que se pretende dar ao ser humano. Isso não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial. Quando você parte para isso, você vai chegar aqui no Brasil naquele negócio da escola sem gênero. E, aos meus olhos, foi uma grande vitória de uma minoria que tenta colocar ao arrepio da grande maioria, não o respeito a si, mas a obrigação de querer que nós entendemos o mundo como eles entendem. O que é que acontece? Nós não temos legislação para isso. A nossa legislação com relação a esse assunto é pífia. O que é que acontece? Um partidinho requer ao Supremo uma manifestação sobre isso ou sobre aquilo. O que é que o Supremo faz? Como ele não encontra aonde ele deveria encontrar subterfúgios, que seria a legislação, ele cai no costume. E o costume tem tentado apresentar-se de forma extremamente beneficente a esse tipo de situação. Qual é a situação? Não é gays e são tantas letras que eu nem sei. Não é isso. É a minoria. E que essa minoria tem que ser tratada de forma absolutamente especializada.
Ou seja, como ela quer. Aí também já foge da Constituição, porque a Constituição diz que todo mundo é igual. Exatamente. Agora, eu acho que nós temos que caminhar para uma atividade política um tanto quanto mais específica. Hoje ainda eu estava vendo o horário eleitoral, eu fico abismado. Maria José, professora, deputada federal. É muito pouco. Ser professor não é dizer que você tem capacitação para exercer um mandato de deputado federal. Eu vi lá um outro, não sei dos quantos, contra o imposto do pedágio. É muito pouco. A vida que você vai gerir, você como um dos 500 e poucos deputados, vai gerir a vida de 230 milhões de brasileiros. E o seu lema você ser contra o pedágio é muito pouco. E até falando aí dessas tantas vezes, tantas ações que minorias, e quando eu falo minorias não é de defesa da minoria, não. Eu estou falando da minoria que é insignificante, que quer atrapalhar. Então, que fica recorrendo ao STF, teria ali alguma condição do próprio tribunal rejeitar aquilo? Que, por exemplo, igual você falou aí, da assexualização, aí, da sexualidade da escola. Ele pode pegar e ignorar aquilo ali, ou ele tem que dar um parecer? Não, o tribunal tem, na sua função, julgar. Então, ele pode trilhar dois caminhos. O caminho número 1 é, na análise técnica, ver que a ação é absolutamente sem pé, sem cabeça na organização. Ele pode dizer, olha, eu arquivo, eu mando arrumar, tá. Mas aquela que vem dentro daquilo que pressupõe os códigos de processo corretamente, ela tem que ser julgada. Pois é, mas aí aquilo ali, vamos imaginar assim, uma lei que passou pelo Congresso, ela foi votada e reprovada. Aí, vamos colocar aí que o PSOL é o campeão de fazer isso. Aí vai lá e recorre no STF. Nesse caso, em específico, ele não vai ter sucesso. Por quê? Porque a lei foi não admitida como tal. Então, agora, quando ela é admitida e contraria os interesses, por exemplo, do PSOL, ele vai dizer ao STF que ela contraria a Constituição. Então, aquela que normalmente não passa, não é questionada. Agora, o grande problema é a que passa. Porque as que passam, em 99% dos casos, são aquelas que representam a maioria. Eu vou te dar um exemplo assim, meio esdrúxulo, mas um exemplo que para nós tem interesse. Nós temos hoje aproximadamente 22% dos produtores rurais do Brasil produzindo 80%, 84% de todo o alimento que o país produz. E nós temos mais ou menos 18% dos produtores produzindo menos de 20%. Então, quer dizer, eu teria quase que 1% só para cada um. Isso. Só que o que é isso? São produtores mais ou menos importantes? Não. Todos são importantes tanto quanto. Só tem que, naquele 18%, nós temos o produtor familiar, o pequeno produtor e o produtor de orgânicos. Então, em que pese sejamos todos iguais, nós precisamos de atenção diferenciada. Ou seja, eu hoje encontro uma situação que o Estado não tem condição de financiar a agricultura do país. Por quê? Porque ela é infinitas vezes mais pujante do que as administrações. Não estou aqui criticando 30 anos para cá, 50 anos atrás, dessa forma. Então, o que é que nós temos que ter? Temos que ter legislação que envolvam interesses diferentes, mas objetivos iguais.
Interesses diferentes na forma do produzir, mas objetivo igual, que é a sobrevivência. Você entendeu? Eu preciso produzir Isso. em um sítio, eu preciso produzir em uma chácara, eu preciso produzir em uma grande propriedade. E nós precisamos entender, por exemplo, que o custo da produção orgânica é infinitamente maior do que a produção convencional. Eu vou te dar um exemplo da quarta maior granja produtora de ovos do mundo, que é a Mantiqueira. A Mantiqueira tem uma única unidade produtora de ovos orgânicos. Fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu não sei aqui quanto que custa uma dúzia de ovos convencionais. Mas meia dúzia de ovos orgânicos custa R$21. R$42 a dúzia. Então, nós teríamos... Aí a gente tem aí, em média, eu acho que está em torno de R$12 a cartela com 30 ovos. Uhum. Então, você vê essa diferença, tem que ser administrada de forma honesta. O que eu quero dizer com forma honesta na administração? É informar a população que não existe uma garantia real de que o produto orgânico é mais saudável do que o produto convencional e, ao mesmo tempo, é imperioso informar, é impossível tratar 6, 8 bilhões de bocas com produtos orgânicos, pelo custo econômico e pela incapacidade produtiva. Então, aí é que eu digo, esse exemplo é bobo? Pode até ser, mas ele é a amostra clara de que o Congresso tem que ter legislação para que o Supremo não vá adivinhar o que fazer. Então, hoje, eu vou às vezes, até contrariar algum dos nossos telespectadores, quando eu afirmo aqui que não é só o judiciário o culpado. A culpa, inicialmente, está no legislativo. E a culpa é nossa, que votamos errado. Essa aí não tem a menor sombra de dúvida. Então, agora, a gente já está aqui para encerrar. Vamos dar uma sacudida também, porque daqui a pouco tem eleição. Estamos a menos de um mês para as eleições. É a hora de olhar, a gente até estava aqui conversando fora do ar, que o fulano, ele é tataraneto de um produtor rural. O Beltrano, ele teve no curral quando ele era bebê. Isso aí não é suficiente para colocá-lo como competente para legislar. Não é só para o agro, porque ele também não vai legislar só para o agro, né, Aires? Eu acho que nós temos que ter discernimento e encontrar no candidato que efetivamente mostre capacidade de prestar serviço legislativo. Quando o candidato vem, eu vou chegar no Congresso e vou acabar com a lei que cobre ICMS da energia elétrica. Isso é muito pouco. Eu preciso de alguém que conheça do mundo legislativo para poder tratar de todos os assuntos. Muitas das vezes, a produção em maior quantidade de energia e energia renovável, que nós somos o país número 1 do mundo em energia renovável, é melhor eu financiar mais produção do que retirar o imposto. Então, esse proselitismo baseado no sofisma, na incapacidade conclusiva, é que nos leva a querer eleger um amigo, um parente, mas uma pessoa que não tenha capacidade para nos ajudar a caminhar. Nós precisamos de deputados que sejam pessoas de diálogo, de conhecimento e, acima de tudo, de caráter e honradez. Então, senhores, vamos todos ficar de olhos bem atentos, porque nós precisamos ter acesso a essas pessoas, precisamos que elas saibam o que vão fazer lá dentro. A gente já escutou também que um dos problemas é porque troca o deputado, o assessor permanece, ele está sendo transferido.
O deputado novo chega lá com um assessor que já é viciado no sistema. Então, isso aí também, porque o que está lá dentro para fazer projetos, para bater de porta em porta, para fazer os trocadilhos necessários, ele já está lá dentro. Já há uma combinação. Vamos ter muito cuidado com isso. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a nossa República, que Deus abençoe a nossa democracia.